Você sabia que muita coisa que a gente pensa que está na Bíblia, na verdade, não está? Basta a gente conferir. Tudo aquilo que a gente imagina precisa primeiro saber se realmente está na Bíblia. Bom, o exemplo mais clássico que existe é a maçã que a Eva comeu. A Bíblia nunca falou que foi maçã, mas uma porcentagem muito grande das pessoas pensam que a Eva comeu uma maçã. Isso é uma lenda, né? A Bíblia não disse qual é a fruta ou o fruto que a Eva comeu. Outra cena que está no imaginário das pessoas, das histórias bíblicas, é a cena do presépio. O presépio que está ali com o pastor das ovelhas, com José, Maria, Jesus na manjedoura, os animaizinhos, os 3 reis magos, os anjos, não é mesmo? No entanto, a Bíblia conta que essas são histórias separadas. A história da manjedoura e do presépio com os pastores, separado dos 3 reis magos, porque os reis magos vieram posteriormente, algum tempo depois, para encontrar então o menino Jesus. No entanto, a gente pensa que é tudo junto, é tudo a mesma história, e na verdade não é a mesma história. Os pastores, sim, vieram ter com a família de Jesus ali na manjedoura, no presepinho. Mas os reis magos, que na verdade eram astrônomos, eles vieram depois, aonde Jesus já estava na casa dele, depois de alguns meses ou até mesmo alguns anos que se passou ali da história do Natal. Tá joia? Mas isso são coisas ingênuas. Por que eu estou tratando desse assunto? Porque mesmo sendo uma mecânica ingênua, se a gente se acostumar com isso, a gente começa a jogar para o texto bíblico ideias e imagens que ele nunca tentou comunicar. Então, cuidado com esse mau hábito de imaginar coisas que a Bíblia não falou. Você consegue provar tudo que você imagina sobre a Bíblia? É essa que é a questão. Então, não se trata de coisas ingênuas, e sim de algo muito perigoso. Mais uma questão assim que até é ingênua, mas a gente vê sempre sendo aproveitada nos sermões por aí nas igrejas. Pedro, quando afundou nas águas, né? Pedro estava caminhando sobre o mar e ele afundou nas águas. Essa história está em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6 e João capítulo 6. As pessoas pensam que Pedro afundou no mar porque ele ficou olhando para a tempestade, para os raios, para os trovões, para a chuva, e na verdade a Bíblia nunca falou que choveu. A Bíblia nunca falou em tempestade, raios, trovões. A Bíblia fala de um vento contrário que tinha naquele mar, né? Então existiam ondas, tudo bem, existia um mar bravo, mas não era uma chuva, não era uma tempestade como a gente vê falar. Como eu disse, são aparentemente coisas ingênuas. Mas quer ver aqui uma coisa bem importante? Em Lucas capítulo 6, 46 a 49. Em Lucas capítulo 6, versos 46 a 49, nós lemos assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. As pessoas pensam que edificar a casa sobre a rocha é viver em Cristo. E na verdade, não é o que o texto está dizendo. Edificar a casa sobre a rocha é obedecer Jesus. Tudo que Jesus te ensinou, você procura viver. E isso que significa edificar a casa sobre a rocha. Embora em muitos lugares a Bíblia fala que Cristo é a rocha, é verdade, mas nessa ilustração, Jesus não é a rocha. Jesus fala que o que ele ensina, se alguém viver, essa pessoa realmente edificou a sua casa sobre a rocha. Que você possa tomar cuidado em como você lê a Bíblia. Preste bastante atenção naquilo que realmente ela diz. Não deixe a sua imaginação te trair. E que você possa viver sobre a rocha, obedecendo o Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, você não deve nem chamá-lo de Senhor. Não é verdade?